todos serão tratados igualmente pelo governo Jair Bolsonaro. Todos nós somos iguais perante a lei. Para nós não existe minoria, são todos iguais. E ponto final. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi muito criticado antes e durante as eleições, por grande parte da grande mídia e da esquerda do país. Segundo eles, Bolsonaro é contra as minorias, que não iria governar para todos caso fosse eleito, porém disseram isso com intuito de tirar votos de Bolsonaro, pois o mesmo afirmou que irá governar para todos. Veja agora no vídeo que Bolsonaro disse sobre as minorias em coletiva de imprensa concedida por Bolsonaro no último sábado, 23 de novembro. O que está faltando para acabar de montar o governo? Falta a gente conversar melhor com aqueles que nós pretendemos colocar nesses ministérios. Todos os ministérios são importantes, tem que ser muito bem discutido. A gente não pretende, né, anunciar o nome e depois, lá na frente, trocá-lo. Presidente, o senhor fala assim sobre a polêmica, primeiramente, foi nomeado, foi ventilado no nome do ministro da Educação, parece que teve uma pressão da bancada evangélica. Não teve pressão nenhuma. Olha, várias pessoas me procuram, são indicadas, eu converso com todo mundo, e como no linguagem que você diz da imprensa, né? Comeram barriga, pô, indicaram o nome que eu não tinha sequer pré-anunciado. Então a bancada evangélica é muito importante, não é para mim, não é para o Brasil. Eu reconheço o valor deles. E essa pessoa indicada, pelo que eu sei, não é evangélica, mas atende aquilo que a bancada evangélica defende. Os princípios, valores familiares, respeito à criança, realmente formava no final da linha alguém que seja útil para o Brasil e não útil para o seu partido. Presidente, mas esse discurso não vai de encontro ao que o senhor falou na campanha para governar para todos, tendo em vista que o Brasil é um país laico. Não vou governar para Cuba nem para a Venezuela, por isso que eu estou indicando essa pessoa. Imagina quem não é evangélico, por exemplo. Não tem problema não. O que todos nós queremos? Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Escola é lugar de você aprender uma profissão e também ter noções, né, de cidadania, de patriotismo, de amor à pátria. É isso que nós queremos. E não ficar com a história de ideologia de gênero ou formando militantes. Isso que nós não queremos. Ele recebeu uma crítica, presidente, de não defender o ensino plural, de defender a escola sem partido. Ensino plural é ensinar sexo para criancinha em sala de aula? Meus parabéns ao meu futuro ministro. Mais alguma coisa? Eu quero saber da sua estado de saúde, o senhor passou por uma avaliação. Fiz uma nova avaliação. A recomendação, ou melhor, a decisão da equipe médica, que tem à frente o Dr. Macedo, foi marcada dia 19 de janeiro. Eu comparecer novamente lá em São Paulo. Se estiver em condições de, tendo em vista o grave caso de infecção ainda, eu opero dia 20. Caso contrário, será novamente adiado. Presidente, o senhor veio hoje contra a indicação médica? O senhor desfilou, hoje está calor, o senhor está com informação? Não tem problema, não posso submeter um esforço prolongado, tá? Reconheço que até desobedeci um pouquinho a recomendação médica. Afinal de contas, né? Essa vibração aqui é muito bem-vinda e ajuda na minha recuperação, com toda certeza. Eu estou decidindo ainda, né? O pessoal sabe que eu sou palmeirense, existe uma afinidade muito grande com a torcida do Vasco e do Palmeiras, mas, né, eu fico dividido no dia de amanhã. Meus filhos não tem problema nenhum, todos eles têm independência, pode criticar à vontade, e os meus filhos continuam comigo sem qualquer problema. Ele tem um espaço no governo se assim o desejar. Por que o cara saiu das redes sociais do senhor, presidente? Mais de 62% da população brasileira é de baixa renda. O senhor pretende manter os projetos sociais que criou e criar novos para atender a população brasileira? O projeto social tem que ser para tirar a pessoa da pobreza e não para mantê-la num regime de quase dependência. Nós não queremos nenhum brasileiro dependendo do Estado. Logicamente, ninguém será responsável a ponto de acabar com qualquer problema social, mas todos serão submetidos a auditorias para que aqueles que podem trabalhar entrem no mercado de trabalho, não fiquem dependendo do Estado a vida toda. Tá, foi? Eu queria já ter fechado, mas você tem que ter muito cuidado. É igual um casamento, né? Você pode namorar com muitas pessoas, mas ficar noivo e casar só com uma. É isso que nós queremos. Quem vai cuidar das redes sociais do senhor agora com o cara? Ele continua operando, eu opero, meus filhos operam, a assessor meu opera, sem problema nenhum. Bolsonaro, o senhor tem mais médicos, quantos estão
saindo. Como é que vocês pretendem no seu governo alocar vagas, principalmente em regiões do interior do país? Primeiro, o governo Temer está fazendo uma seleção e praticamente já tem um número suficiente. Agora, não podemos deixar pessoas no Brasil em regime semi-escravidão completamente ao arrepio da lei federal. Qualquer um de fora que trabalha aqui tem que ser submetido às mesmas leis de vocês que estão à nossa frente aqui. Não pode confiscar salário, não podem afastar família. Temos muitos cubanos e cubanas que têm família lá em Cuba e já constituíram novas famílias aqui. Esse projeto destruiu famílias e nós não podemos admitir isso. Muita mulher cubana está aqui, está 1 ano sem ver seu filho. Isso, no meu entender, é mais do que tortura. É um ato criminoso praticado pelo governo de Cuba, que para mim isso não é novidade, né? Bem como pelo desgoverno do PT. O que foi? O que foi? Eu impedi? Eu impedi? Eu não sou nada. Eu não sou nada, sou apenas um deputado federal. Quando essa medida provisória chegou na Câmara há 5 anos, eu tenho emenda nesse sentido, inclusive para eles receberem o salário integral em banco oficial. Eu sempre estive contra essa forma de escravizar o pobre povo cubano que vive numa ditadura ímpar aqui nesse cone aí, América do Sul, Caribe, América do Norte. Como é que você vai tratar a questão dos venezuelanos? Hã? Como é que você vai tratar a questão dos venezuelanos agora? Olha, você tem que entender que eles estão fugindo de uma ditadura apoiada pelo PT, por Lula e por Dilma. Agora, não podemos deixá-los à própria sorte e que o governo de Roraima resolva a situação. Estive lá 2 vezes ao longo dos últimos 4 anos. O que falta aos governos do Brasil é se antecipar a problemas. Talvez campo de refugiados, talvez. E tem que ser tratado dessa maneira. E outra coisa, fazer um rígido controle. Porque gente que está fugindo da fome e da ditadura, tem gente também que nós não queremos no Brasil. O governador Henrique falou em criar um programa de devolução de venezuelanos. Não são mercadoria, nem são objetos para ser devolvidos, né? Nós devemos, se tivesse um governo democrático, há algum tempo, né? Nós temos tomado providências outras, como por exemplo, excluído do Mercosul pela cláusula democrática ou sequer entrado no Mercosul pelas mesmas cláusulas democráticas. A Venezuela não pode ser tratada como um país democrático. O senhor não vai acatar então a sugestão do governador? Devolver a mercadoria. O povo venezuelano não é mercadoria. O senhor vai tratar a questão do terceiro setor, que foi criado para apoiar o primeiro setor e assim não foi feito no país. Como o senhor pretende tratar? Eu não sei o que você está falando, primeiro setor, terceiro setor. Bem, todos serão tratados igualmente pelo governo Jair Bolsonaro. Todos nós somos iguais perante a lei. Para nós não existe minoria, são todos iguais. E ponto final. Muito obrigado. Não tem ninguém, o DEM não conseguiu nenhum ministério. Quem indicou a senhora Tereza Cristina do DEM foi a bancada ruralista. Mais de 200 deputados e senadores. Quem indicou o Mandetta, além de outras instituições, também foi a bancada da saúde da Câmara. Por coincidência, era do DEM. Se fosse do PSDB, teria sido acolhido por mim da mesma maneira. A gente vai preencher o critério técnico também. Não é festa, tá? Não estou lá para fazer festa nem fazer um governo como os anteriores. Nós devemos tratar a coisa pública com zelo, com dedicação e com respeito. E não jogar cargo para cima e quem chegar na frente pega e tudo bem. Não vai ser mais dessa maneira. Obrigado, pessoal. Quem dividiu o Brasil foi o PT. Homossexuais e heterossexuais, brancos e negros, nordestinos e sulistas, ricos e pobres, pais e filhos, lei das palmadas. Você tem que acabar com tudo isso. Você vai governar para todo mundo. Até um dia sobre a questão de afrodescendente, né? Eu falei, você é daltônico. Eu não quero saber a tua opção sexual, a minha, com todo respeito aí, de quem quer que seja. Tá? Eu tenho falado, hoje em dia, pode ter certeza, entre os homossexuais, eu ganho a eleição. Entre os afrodescendentes, também. Vou estar com grandes lideranças quilombolas, agora com o delegado Éder Mauro, em Paraupebas, quinta e sexta-feira da próxima semana. É governar para todos, e ponto final. Não é para tal, esse ou aquele setor, para todo mundo. E qual o papel? Nós temos que respeitar a nossa bandeira, ter orgulho de cantar o nacional. Tá? Temos que fazer isso aí, valorizar a família, respeitar a criança em sala de aula.